Vamos à introdução. Seja bem-vindo ao curso Superando o Medo de Dirigir, uma abordagem psicológica e prática. Esse curso foi criado para ajudar você a superar o medo e a ansiedade associados à condução de um veículo, tanto na parte psicológica quanto na parte prática, com uma combinação de técnicas psicológicas eficazes e práticas de direção gradual. Essa palavra é muito importante. Você estará mais confiante e confortável ao volante. Vamos começar? Então vamos lá. Nós temos aqui, uma mulher com a mente se abrindo e nós temos aqui também os nossos índices, compreendendo o medo de dirigir, técnicas de gerenciamento do medo de dirigir, da ansiedade, construindo uma mentalidade positiva. Tá? Isso aqui são realmente relatos de alunos que já vieram fazer aula comigo. E esse livro ele é voltado e embasado nas pessoas que têm dificuldade, tiveram dificuldade. Então eu juntei tudo e botei aqui nesse maravilhoso PDF e videoaula. Conhecendo o seu veículo e as regras de trânsito, práticas de direção gradual, lidando com situações de estresse e emergência, consolidando habilidades e construindo confiança duradoura. E depois a nossa conclusão. Vamos ao módulo 1. Compreendendo o medo de dirigir. O que é o medo de dirigir e suas causas mais comuns? O medo de dirigir, também conhecido como amaxofobia, é um medo intenso e persistente de dirigir veículos automotores. É uma condição bastante comum e pode afetar pessoas de todas as idades e experiências de condução. As causas do medo de dirigir podem variar de pessoa para pessoa, mas existem algumas razões comuns que contribuem para esse medo. Vamos entendê-las. Trauma ou experiência negativa. Ter vivenciado um acidente de carro ou ter passado por situações de trânsito estressantes podem sim causar uma marca psicológica aqui dentro, gerando medo de repetir essas experiências traumáticas. Então, se você, por exemplo, presenciar uma colisão de trânsito, um atropelamento com vítima ou não, que seja alguma coisa que te marque muito, isso pode gerar um trauma e um travamento psicológico. A ansiedade generalizada fala que pessoas que sofrem de ansiedade crônica podem desenvolver o medo de dirigir como parte dos seus sintomas. Claro, afinal de contas, você não tem domínio sobre o que está acontecendo ao seu redor. O medo de situações desconhecidas ou de perder o controle pode se manifestar ao assumir o volante. A falta de confiança e habilidade. Falta de treino. A confiança ela vem com o treino, com a repetição. Claro que sobre condições ideais, e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Algumas pessoas podem ter a autoimagem negativa em relação às suas próprias habilidades de direção, mesmo que nunca tenham passado por uma situação traumática. A falta de confiança em suas próprias capacidades podem levar ao medo de assumir o controle do veículo. Então, muitas das vezes, por uma questão de falta de habilidade, gera a falta de confiança, por conta de que o erro ele continua muito persistente. Vou dar um exemplo prático. Imagina você tentar sair com seu carro no semáforo, Mesmo que seja sozinho ou acompanhada, não importa. O carro morre 1, 2, 3, 4. Caramba, você vai começar a ter pensamentos sabotadores, pensamentos ruins, negativos. E isso vai fazer com que você tenha falta de confiança. Então, para isso, existe o treinamento. Vamos falar mais para frente sobre isso. Existe o treinamento para que você desenvolva a habilidade. Esse treinamento ele tem que ser feito de uma maneira muito específica. Medo de acidentes ou de colisões. Vamos para o nosso outro tópico. O medo de causar ou estar envolvido em um acidente é uma preocupação comum entre aqueles que têm medo de dirigir. Claro, afinal de contas, ninguém quer bater, ninguém quer se machucar ou machucar outra pessoa. Mas tem gente que sofre de véspera. Então, calma. A insegurança em lidar com situações de trânsito e a falta de confiança nas habilidades de condução podem agravar esse medo. Temos também a fobia social. Algumas pessoas podem experimentar ansiedade intensa ao dirigir, principalmente quando estão expostas ao olhar, o julgamento de outras pessoas. Então, isso é muito comum nas minhas aulas. Inclusive, aconteceu isso comigo.
A minha esposa, por exemplo, só pelo fato dela estar dirigindo com a minha presença no carro, eu não estava nem avaliando ela, estava apenas de passageiro, mudou a forma dela dirigir apenas pela minha presença. Então, não se preocupe com o que pensem ao seu respeito. Procure fazer o melhor que você pode dentro da situação que você se encontra. Se o melhor que você fez não foi o suficiente, paciência, treine mais. Uma hora você vai conseguir. Afinal, dirigir é uma questão de prática, de insistência, de treinamento constante. Olha só, o medo de cometer erros ou ser observado enquanto dirige pode causar desconforto e evitar que você assuma o volante. Falta de experiência ou tempo longe das ruas. Bom, ainda aqui, né, nesse parágrafo aqui, antes de eu passar para o próximo, eu vou falar uma observação. O medo de dirigir, de cometer erros ou ser observado enquanto dirige, pode causar desconforto e evitar que assuma o volante. Eu tenho uma frase que é bem interessante, que inclusive eu falo para as pessoas até próximas a mim. Eu falo da seguinte maneira, preste atenção. Se você se importa com o que os outros pensem ao seu respeito ao ponto de mudar a sua forma de viver ou de agir, significa que você não tem controle sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias atitudes. Então, não se importe com o que as pessoas vão pensar ao seu respeito. Apenas faça o melhor que você puder dentro da situação que você se encontra. É isso. Falta de experiência ou tempo longe das ruas. Pessoas que não dirigem por um longo período de tempo, seja devido a circunstâncias pessoais, como mudança para uma cidade com transporte público eficiente, ou por escolha, podem sim desenvolver o medo devido à falta de prática e confiança. Mas o ato de você dirigir, ele é uma atividade que é muito interessante porque ela se assemelha, por exemplo, a nadar, a andar de bicicleta, sobre situações que você, mesmo que passe por um longo período, você ainda tem aquela lembrança, lembrança de coordenação motora, lembrança de raciocínio. Claro, pode estar um pouco enferrujado, pode estar um pouco desatualizado em relação a uma coisa ou outra, porém, contudo, né, nada que 30 minutos, 40 minutos ali de treinamento, você comece a refrescar a sua cabeça e comece a praticar a executar como você praticava antigamente. Então, mesmo que você fique por um longo período de tempo, é tudo uma questão de reabilitação. Volte a fazer de forma gradual, devagar, um passo de cada vez. Certas condições médicas, como transtornos do pânico, problemas de visão, dificuldade de concentração ou problemas de mobilidade, podem contribuir, obviamente, para o medo de dirigir, né? É importante ressaltar que cada indivíduo pode ter uma combinação única de fatores que contribuem para o medo de dirigir. Se alguém está enfrentando dificuldades significativas devido a esse medo, é aconselhável procurar a ajuda de um profissional da saúde mental ou buscar programas de treinamento de terapia específico para superar o medo de dirigir. Então, certas condições clínicas, né, como por exemplo, um derrame ou um problema de uma catarata, alguma coisa que possa vir a acontecer, obviamente, vai fazer com que dificulte, né, o seu processo aí de aprendizagem ou de reabilitação, caso você seja já habilitada ou caso você já ainda esteja com dificuldade. Né? Isso pode realmente, obviamente, pode causar uma dificuldade. Obviamente, o ideal é que você procure um profissional da saúde para ele estar te auxiliando, porque também muitas pessoas têm, às vezes, um síndrome do pânico, excesso de ansiedade. Tem gente que tem uma ansiedade excessiva ao ponto de até a respiração mudar. Dentro do carro está dirigindo e fica com aquela respiração ofegante. Calma, não há necessidade. Está com dificuldade por conta, o ideal é que você reconheça a sua dificuldade, para que você procure ajuda. Então, se você reconhece que a sua dificuldade é um problema um problema de vista, procura um oftalmologista. É um problema de cabeça por conta de um excesso de ansiedade, procure um psicólogo. De repente ele pode te indicar um psiquiatra e dessa maneira você fazendo um tratamento, até mesmo com remédio, com medicamentos, vai resolver esse problema sim, de uma forma muito mais fácil. Muitas das vezes as pessoas estão sofrendo porque quer em relação a isso. Agora, nesse parágrafo aqui, nós vamos identificar os medos, né, os sintomas do medo de dirigir. Identificar o sintoma do medo de dirigir é importante para entender o problema e buscar ajuda adequada.
Aqui estão alguns sinais comuns que podem identificar a presença desse medo. Evitação, ou evitar fazer as coisas. Evitar completamente a experiência de dirigir ou evitar certas situações específicas, como dirigir em rodovias, em pontes ou áreas movimentadas. Sempre que possível, treine. Claro que sobre condições ideais, né? Mas treine sempre que possível. Tenha a oportunidade de treinar, tenha a oportunidade de pegar um carro numa situação tranquila, aonde não vai te causar nenhum tipo de transtorno. Treine, principalmente de manhã cedo, para quem tem dificuldade, tem menos fluxo de carro na rua, aos finais de semana, inclusive. Então, imagina um domingo chuvoso, 6 horas da manhã, não tem ninguém na rua. Vai até a padaria, compra um pão, e, inclusive, a gente vai falar sobre isso pelo método de recompensa. Então, sempre que você puder, treine, nem que seja um pouquinho. É uma rodovia. Rodovia é a coisa mais fácil que tem. Você desenvolveu quarta e quinta marcha, só você manter aquela reta. Quase você não vai fazer nada. Dentro do perímetro urbano, num trânsito mesmo de uma cidade, você tem muito parada obrigatória, ladeira, semáforo, pedestre, curvas. Já não é uma rodovia, não. Então, tenta quebrar esse paradigma. Tá? E sempre que, nem que seja por 10 minutos, mas tenta fazer sempre que possível. Não ter pensamentos negativos é óbvio, né? Pensamentos negativos é uma coisa horrível por conta de que você está se auto-sabotando. Ter pensamentos negativos recorrentes de preocupações excessivas sobre o medo de dirigir, e o medo de perder o controle do veículo. Medo de se envolver em acidentes ou medo de não ser capaz de lidar com situações de tráfego. Você está sofrendo de véspera, você nem passou pela sua dificuldade e você já está com medo de que aquilo aconteça. Não é que a pessoa deva ser displicente, se atirar aos... Não é isso. Vai. Mas eu estou com medo. Vai assim mesmo, só vai devagar. Se ficar muito difícil ao ponto de realmente você não conseguir fazer nada, para e, como eu falei anteriormente, procura um dia, um horário melhor. Mas sempre vá e sempre ponha na sua cabeça o seguinte: se outra pessoa conseguiu, eu também posso. Sempre ponha isso. Dificuldade de concentração. Sentir dificuldade em se concentrar na estrada e nas tarefas de direção devido à ansiedade e o medo. Dirigir, normalmente, é uma coisa que você faz no momento, assim, no momento em que você está dirigindo, você tem que pensar no agora. Claro que visando sempre alguma coisa à frente. Um possível caminhão mudando de faixa, um possível pedestre que possa correr para a rua. Claro, você tem que antecipar o problema que pode acontecer. Porém, se concentre no que você está fazendo naquele momento. Bom, vou dobrar à direita, seta, olha. Então, o ideal é que você mantenha sempre a sua cabeça focada no que está ali. Tanto que o ideal é que ninguém brigue dentro do carro, que não tenha situações de criança gritando, né? O ideal é que você fique ali concentrado. Fecha os vidros, liga o ar-condicionado, põe uma música bem baixinha, bem relaxante. Se concentra no que você está fazendo e vai. Não gosto de música. Tira a música. Não gosto de ar-condicionado. Não tem problema. Baixa o vidro. Porém, não aconselho, tá? Por conta de que o barulho externo também pode te prejudicar. Deixa um pedacinho do vidro para você escutar o que está acontecendo lá fora, mas não de modo a te perturbar também. Afinal de contas, você tem que manter o foco no que você está fazendo. Sobre os comportamentos de segurança excessivos, é bom que tenha o comportamento de segurança. É óbvio, segurança nunca é demais. Porém, em excesso, vai fazer com que você fique travado. Adotar comportamentos excessivamente cautelosos ou rituais de segurança antes ou durante a condução, como verificar repetidamente os espelhos, segurar o volante com muita força, né? Evitar ultrapassar os limites de velocidade adequados. Então, assim, vamos lá. Em questão de você, por exemplo, segurar o volante com muita força, o carro ele é feito, na verdade, para você dirigir com leveza. São anos de evolução mecânica desenvolvido por várias e várias gerações de engenheiros. O volante, você apoia as mãos nele, claro, não ao ponto de cair, mas também não precisa de você amassar o volante com a mão. Tem gente que aperta tão, nas minhas aulas, aperta tão forte que chega a dar para ouvir o couro do volante estalando. Não há necessidade. Repetidamente os espelhos. Olhou, regulou? Tá bom. Durante o trajeto, passou num buraco, por acaso o espelho desregulou. O carro é mais velhinho. Tem problema. Quando primeira oportunidade, seta, olha, encosta, não pôs gasolina, para lá, aproveita, joga uma água no vidro, acerta o retrovisor de novo e vida que segue.
tá? Ou até mesmo o motociclista pode encostar ali também. Em questão do limite de velocidade, você tem que manter ali, por exemplo, a velocidade máxima permitida da via, 80 km por hora. Não é que é para você andar 80. Aquilo dali é sobre condições ideais, sobre condições perfeitas, você pode chegar até aquele limite. Não é que seja obrigatório andar aquele limite. É claro que quanto maior for a dificuldade, principalmente relacionada a condições adversas de via, condições adversas de tempo, como chuva, ou como de via, como buraco, vegetação, você diminua um pouco a velocidade. Imagina, de dia, sem nada, sol, 80. Posso andar 80. Se eu quiser, posso andar 80. Ah, mas agora tá de noite. Cai para 70. Tá chovendo. Cai para 60. Caramba, tá de noite chovendo com neblina. Cai para 40. Então, assim, quanto mais dificuldade você tiver, mais devagar você precisa de andar com o carro também. Claro que não dá para andar também numa velocidade muito baixa, mas sim numa velocidade compatível, uma velocidade adequada. Inclusive, você pode tirar como métrica até a velocidade dos outros próprios veículos. Tá bom? Experiências traumáticas anteriores. Ter vivenciado um acidente de carro, muitos alunos meus já passaram por essa situação. Ou algum evento traumático relacionado à condução, o que pode aumentar o medo e a ansiedade de dirigir. Mas é claro, você acabou, quando era criança, eu vou passar o relato de uma aluna aqui. Ela, quando veio fazer aula comigo, ela se sentiu muito, realmente apavorada, né? Respiração ofegante, mão transpirando. E eu detectei logo que era uma situação psicológica, não era uma falta de prática, a dificuldade estava aqui e não estava nas mãos. E conversando com ela, batendo bastante papo antes de iniciar a aula, ela relatou para mim que quando criança ela presenciou um acidente que teve óbito, teve falecimento, teve morte. E, consequentemente, eles, como criança, curiosos, foram lá e viram as pessoas que morreram no acidente. Essa senhora tinha 60 anos, tem 60 anos. E quando criança, ela devia ter uns 10, mas aquilo ficou enraizado tão profundamente na cabeça dela que fez com que ela tivesse realmente uma experiência traumática, mesmo não sendo com ela. Agora, você imagina uma pessoa que já foi atropelada. Imagina uma pessoa que já sofreu um acidente, mesmo que passivamente, no banco do carona. Então, isso tudo pode realmente influenciar o medo de dirigir. Mas a maneira mais correta é você, obviamente, combater esse medo, como eu falei, com treino, com bastante conversa com seu instrutor ou com a pessoa que estiver te dando uma ajuda, né, no pós-habilitado. Sempre procurando romper essas barreiras, avançar um nível de forma suave, de forma gradativa, sempre com calma, porém, nunca ficando na mesma área de conforto, sempre aumentando o seu raio de ação. Essa semana eu vou dar uma volta no quarteirão, caramba, já era uma dificuldade danada. Conseguiu? Ficou fácil? Ótimo. Semana que vem você dá uma volta em 2 quarteirões. Ficou bom? Beleza. 3. Sentiu difícil? Mantém nos 3 ali por mais alguns dias. Depois você tenta com 4 quarteirões. E assim você vai ganhando terreno e você vai ganhando confiança, porque você começa a errar menos. É importante também observar que cada pessoa pode experimentar sintomas diferentes. E a intensidade do medo de dirigir pode variar de leves a severos. O leves, normalmente, é o que mais acontece com as pessoas. Caso você ou alguém próximo esteja enfrentando esses sintomas de medo de dirigir e que esteja causando impacto significativo na sua vida cotidiana, é recomendado buscar a ajuda de um profissional, como uma terapia ou aconselhamento especializado, um psicólogo. Em fobias e ansiedade, um profissional de saúde mental poderá oferecer estratégias e técnicas para superar o medo de dirigir e retomar a confiança ao volante. Em casos extremos, como eu falei, o ideal é que você procure um terapeuta, um psicólogo, e esse psicólogo, caso ele julgue necessário, ele pode fazer uma recomendação médica a um psiquiatra, e o psiquiatra, sim, vai te receitar um beta-bloqueador, um medicamento que faz com que a sua ansiedade diminua e que você realmente diminua o medo, diminua o pânico. Então, mas isso é uma questão médica. Procure um médico para poder ser avaliado, caso você tenha um sintoma de ansiedade muito severo. A importância de superar o medo de dirigir. Superar o medo de dirigir é uma etapa importante para muitas pessoas, pois
A habilidade de conduzir um veículo, olha aqui, oferece uma série de benefícios e oportunidades. Sempre tenha isso na sua cabeça. É o esquema da recompensa, né? A gente pensa muito naquele momento de que está sofrendo, mas pensa depois que você passar por aquele processo, que é natural passar por isso, inclusive, né? Ninguém aprende da noite para o dia, nada nessa vida. Você vai ter muitos benefícios, abrirão várias portas de oportunidades, até de emprego. Olha aqui. A importância de superar o medo de dirigir está relacionada a diversos aspectos: independência e mobilidade. Dirigir proporciona a liberdade de se locomover de forma autônoma, sem depender de horários de transporte público ou de terceiros para se deslocar. Né? Eu detestava ir à festa de carona por conta de que eu tinha horário para voltar. Eu dependia das pessoas. Às vezes a festa tá bom para um, mas tá ruim para mim. Quero voltar para casa, não posso, tenho que ficar na festa. Às vezes a festa tá ruim para quem me levou, mas tá boa para mim. Eu quero ficar até o final, mas não posso porque o outro que me levou quer chegar cedo em casa. Então, só como exemplo, tá? O ideal é que você dirija e você tenha a sua própria independência para que você possa realmente ir e vir da maneira que você quiser, no horário que você quiser. A capacidade de dirigir, por exemplo, ela permite explorar diferentes lugares, realizar atividades diárias com muito mais facilidade e ampliar as oportunidades de emprego e de lazer. Hoje em dia, a CNH ela é um diferencial no seu currículo. Se você tiver a mesma formação acadêmica de uma pessoa, a mesma, porém, se essa pessoa tiver CNH, muito provavelmente ela vai ficar com a vaga só pela CNH. Porque se aparecer uma eventual emergência ou necessidade ou oportunidade na empresa onde necessite ter aquela CNH, o patrão vai contratar ela. Então, é interessante que você tenha sim a CNH, de modo a você se qualificar. Afinal de contas, muitas pessoas não se dão conta, mas o processo de habilitação, ele é um processo técnico. Tanto que existe, um técnico profissional que eu digo, tanto que existe a profissão de motorista, né? Conveniência e flexibilidade. Ter a habilidade de dirigir significa controle sobre o seu próprio tempo. Você pode planejar a sua rotina com mais flexibilidade, evitando atrasos e imprevistos causados por transportes públicos lotados ou horários limitados. Além disso, é possível fazer paradas rápidas em lojas, supermercados ou em outros locais que se preocupar com horários restritos ao transporte. Então, dirigir realmente vai te fazer ter muito mais conveniência, flexibilidade e qualidade de vida. Porque, afinal de contas, você não fica na dependência do transporte público nem da carona de ninguém, como a gente havia conversado aqui anteriormente. Oportunidades de carreira. Em muitas profissões, a capacidade de dirigir é uma vantagem significativa para trabalhos que exigem deslocamento, por exemplo, visitas aos clientes ou a fornecedores. Ter uma habilidade de dirigir é uma competência valorizada. Superar o medo de dirigir pode abrir portas para oportunidades de emprego e de crescimento profissional, como eu falei. A CNH é um curso, o processo de habilitação é um curso profissionalizante. A sua CNH, mesmo a PPD, que é a permissionária, te permite dirigir por todo o território nacional. Então, você pode ter uma PPD, uma CNH definitiva, que você pode ir para qualquer estado brasileiro, tá? Pode mesmo, inclusive. Não é aconselhável durante a PPD por falta de experiência, mas poder você pode. E, obviamente, durante uma entrevista de emprego, isso, como eu falei antes aqui, é um diferencial, né? Autonomia e confiança. Superar o medo de dirigir é um grande passo em direção à conquista da autonomia e da autoconfiança. Quando você enfrenta seus medos e adquire uma nova habilidade, você fortalece sua confiança em si mesmo e na sua capacidade de superar seus desafios. Caramba, você vai olhar para trás e vai falar, eu consegui. Então, poxa, tinha tanto medo de tirar minha habilitação. Caramba, fui lá, achava que era difícil, tirei. Beleza. Aí você depois pensa, putz, caramba, eu tenho tanto medo de fazer... tirar uma habilitação de moto. Pô, mas se eu conseguir de carro, eu consigo de moto. Pô, mas calma aí. E se eu fizesse um curso de enfermagem, por exemplo? Pô, eu tenho tanta dificuldade. Quer saber? Se eu enfrentei a CNH, por que não aquilo? Então você acaba aumentando a sua autoestima, a sua confiança
em si mesmo, a sua autoconfiança. Você fica com o teu psicológico mais fortalecido. Compreende? Isso tudo é a questão da recompensa. Faz bem para si mesmo. Você começa a acreditar mais em você. Você é a primeira pessoa, preste atenção, você é a primeira pessoa que tem que acreditar em você. Depois são outras pessoas. Mas a primeira pessoa que tem que ter fé em você é você mesma. Eu consigo, eu acredito, eu sou capaz. Entendeu? Isso pode ter um impacto positivo em várias áreas da sua vida, não apenas na direção de veículos. Expansão das possibilidades. Ao superar o medo de dirigir, você pode ampliar as suas possibilidades de explorar diferentes lugares, como viajar com mais liberdade e experimentar novas aventuras. Quem nunca pensou em pegar seu carro e sair por aí com os cabelos ao vento, numa bela e linda rodovia, em busca de uma praia, em busca de uma montanha, passar um final de semana numa pousada com a família? Às vezes tem o carro em casa e não consegue dirigir, fica aquela sensação de frustração. Então, o fato de você ter essa expansão de possibilidades e a sua própria independência é maravilhoso. Eu conheço muitas pessoas que viajam de avião, chega lá, aluga um carro e fica rodando pela cidade conhecendo os pontos turísticos. Precisa de você pegar a rodovia, se você quiser. Chega mais rápido, vai de avião, chega lá, pum, aluga um carro, pronto. Tá com a sua liberdade, pode ir para onde você quiser, o tempo que você quiser, a hora que você quiser, fazer o que você quiser. Então, você realmente, superando o medo de dirigir, você pode ampliar as suas possibilidades de explorar diferentes lugares e viajar com mais liberdade, experimentando novas aventuras. Pode visitar amigos e familiares que moram distante. Pensa naquela mãe, naquele pai, naquele amigo que mora um pouco distante. Quantas oportunidades você perdeu de conhecer novas cidades e regiões e até mesmo planejar uma viagem de longa distância? Aí já com um pouco mais de experiência, aproveitando ao máximo as oportunidades que a vida tem para te oferecer. Afinal de contas, movimento é vida. E o nosso país é lindo. Embora superar o medo de dirigir possa ser desafiador, existem técnicas de terapia cognitivo-comportamental, presta atenção, treinamentos e práticas que podem ajudar a enfrentar esse medo. É importante buscar o apoio e orientação adequados para desenvolver a confiança necessária e adquirir as habilidades necessárias para se tornar um motorista confiante e seguro. Então, o ideal é que você procure técnicas de terapia cognitivo-comportamental e treinamento prático. Então, aí já começa a pegar aquele pedaço que eu falei do treinamento adequado. Você treinar constantemente, todos os dias? Não precisa. Uma vez a cada 2, 3 dias? Sim. 2 horinhas, 1 horinha, mas sempre mantendo aquela constância, aquela regularidade. Nunca deixando espaçar muito. Por conta de que quando você dá realmente uma espaçada muito grande de tempo, não é que você vai esquecer, mas você vai dar uma enferrujada. Então, o ideal é que você mantenha aquela coisa constante, sempre acontecendo, sempre refrescando na sua cabeça. Sentiu dificuldade? Para, dá um passinho para trás, faz mais um pouquinho, depois você dá um passinho para frente de novo. Vamos começar, por exemplo, treinar uma ladeira. Vamos embora. Vai treinar em que situação? Numa ladeira muito inclinada? Não. Treina uma ladeira bem fraquinha. Você, além de ver mais resultados positivos, o que vai fortalecer o seu psicológico, você vai começar e perceber que você é capaz, isso vai fazer bem para você na sua autoconfiança, você vai começar a ver que não é tão difícil, e você vai acertar 1, 2, show. Depois tenta numa um pouco mais difícil, depois você vai para uma mais difícil, aí depois você vai para uma mais difícil e sentiu dificuldade, o que é natural. Afinal de contas, você está aumentando a dificuldade. Sentiu dificuldade? Calma, olha para trás e vê tudo que você fez. A sua trajetória até chegar ali é muito grande. Então você teve muitos acertos. Apenas um pequeno erro. Calma, tá com dificuldade naquela? Volta para uma ladeira anterior, menos inclinada, faça mais algumas vezes e tenta naquela mais difícil. Não conseguiu? Não tem problema. Volta de novo e tenta naquela mais difícil. Uma hora você vai conseguir, porque tudo é uma questão de habilidade. Apenas o que muda é apertar mais um pedal daqui, um acelerador, soltar um pouco mais em uma embreagem, mas tudo é basicamente mais do mesmo. Tudo também como é relacionado a treinamento. Módulo 2. Técnicas de gerenciamento do medo e da ansiedade. Relaxamento e respiração. 5 técnicas para acalmar a mente e o corpo. Primeira,
Respiração abdominal profunda. Essa técnica envolve respirar lenta e profundamente, permitindo que o abdômen se expanda completamente durante a inspiração e se contraia suavemente durante a expiração. Coloque uma mão sobre o abdômen para sentir o movimento. Respire pelo nariz e expire pela boca. Concentre-se na sensação da respiração. Feche-se naquele mundo. Não pense em nada que está acontecendo ao seu redor. É um momento seu, não é egoísmo, é autoajuda, é amor próprio. Se concentre, tire 5 minutos para fazer isso. Na sensação da respiração, enquanto se concentra em relaxar todos os músculos do corpo. Tá? Técnica 1. Técnica 2. Respiração 4-7-8. Escuta só. Essa técnica simples envolve contar mentalmente. Enquanto você vai respirando, você vai contando. Inspire pelo nariz contando até 4. Enquanto você puxa o ar, conte até 4. Segure a respiração contando até 7. E expire pela boca contando até 8. Então, inspire pelo nariz contando até 4. Contando até 7. Expire pela boca. Segure a respiração até 7 e depois expire contando até 8. Isso vai fazer com que o seu cérebro oxigene mais e que você tenha o pensamento mais claro. A sua ansiedade desce. O que é a ansiedade? Basicamente, o nosso corpo, quando ele entra no modo de ansiedade, é como se a gente estivesse no modo de fuga. Tanto que o nosso coração dispara, a mão transpira, parece que a gente está querendo fugir. Esse tipo de respiração, ele pega o nível de ansiedade e joga lá embaixo, faz com que você se acalme. Tem um amigo meu que ele sofre de muita ansiedade e síndrome do pânico. Eu convenci ele a vir de Maricá para o Rio de Janeiro, que dá mais ou menos ali uns 200 quilômetros, talvez, 250. E ele falou para mim, Júlio, mas se eu tiver uma crise de ansiedade? Eu falei, para, no acostamento, seta, olha, beleza, encosta. Faça uma técnica de respiração profunda, e depois você vem, dá continuidade. Aconteceu de novo? Para o carro de novo e faz isso novamente. Ele conseguiu trazer o carro de Maricá até o Rio de Janeiro sem grandes problemas. E teve a crise uma vez. Quando chegou aqui próximo à Avenida Brasil, por conta do movimento de carros, ele ficou um pouco nervoso. Então, a ansiedade é um ataque que você tem, quando ela é muito severa, que as pessoas realmente ficam naquele modo de fuga. Calma, ela vai passar. Calma. É só, principalmente se você respirar, você vai diminuir mais ainda. 3. Respiração alternada das narinas. Sente-se em uma posição confortável. Use o polegar direito para bloquear a narina direita. Aqui. Inspire pela narina esquerda e, em seguida, use o dedo anelar ao médio para bloquear a narina esquerda enquanto solta o polegar da narina direita. E expire por ela. Inspire novamente pela narina direita e, em seguida, alterne o bloqueio das narinas, enquanto respira de forma alternada. É como se você fosse respirar por um buraco do nariz e soltar pelo outro. Para você poder também ter mais ou menos aquele tempo ali de 7, 8 segundos. Também funciona. Vê qual dessas que funciona melhor com você. Eu, particularmente, gosto muito da primeira, gosto muito da segunda, tá? Polegar da direita, aqui, expirando por ela. Inspire novamente pela narina direita e, em seguida, altere o bloqueio das narinas enquanto respira de forma alternada. E isso ajuda a equilibrar a energia do corpo e acalmar a mente. Respiração diafragmática. Essa, muito boa, usada até por atleta. Essa técnica também envolve respirar com o diafragma, que é uma musculatura que nós temos aqui próxima ao abdômen, né? Mas de uma maneira mais rítmica. Inspire profundamente pelo nariz, permitindo que o abdômen se expanda. Em seguida, expire levemente pela boca, contraindo suavemente os músculos abdominais, tá? Porque quando você faz pelo diafragma, o que acontece? Você comprime a parte de baixo do seu pulmão e você consegue esvaziar todo ele. Então, quando a gente respira naturalmente,
não foi apenas uma pequena porção do que o nosso pulmão é capaz. Quando você faz isso com o diafragma, você esvazia literalmente todo o seu pulmão. Então, depois, quando você respira de novo, você enche o pulmão de ar novo, fazendo com que você tenha muito mais oxigênio correndo nas suas veias. Então, essa definitivamente, na minha opinião, é a melhor de toda. Diafragmática, usada por atletas. Para prestar atenção, atleta de competição de luta, por exemplo, que eles se cansam muito. Então eles dão muito do corpo, né? Tá naqueles rounds de luta. Quando eles param, que sentam num banquinho, repara no diafragma dele. Como é que fica alto e depois esvazia. Alto e depois esvazia. Por quê? Eles estão trocando todo o ar do pulmão. E isso faz com que a tua cabeça fique muito mais oxigenada. E o teu cérebro funcione melhor. Em seguida, expire lentamente pela boca enquanto contrai suavemente os músculos abdominais. Concentre-se na contagem rítmica da respiração, como inspirar por 4 tempos e expirar por 6 tempos, ajustando o ritmo conforme necessário para adequar o seu conforto. Então não precisa de ser 4 segundos, 5 segundos, não. Enche o pulmão, esvazia o pulmão completo, pressionando o diafragma. Respiração de contagem regressiva, é a nossa quinta. Essa técnica combina a respiração profunda com a visualização. Comece visualizando uma escada descendente em sua mente. Mentalize, feche os olhos. Crie o hábito de parar. Pare durante o seu dia por 15 minutos para você. Deite numa rede, sente num sofá, numa posição confortável. Imagine uma escada descendente em sua mente. Em seguida, à medida que você inspira, conte de 10 a 1, imaginando-se descendo um degrau em cada contagem. Ao expirar, repita a contagem regressiva e continue visualizando a sua descida pela escada. Isso ajuda a acalmar a mente e a relaxar profundamente. Experimente essa técnica de respiração em um ambiente, como eu falei, tranquilo e livre de distrações. Se concentre, podendo ser dentro do carro, desligado, por exemplo, para que você se acostume com o ambiente, o que é uma ótima dica. Dentro do carro, mesmo com ele desligado, como falou no livro, você acaba se acostumando com aquele ambiente e automaticamente ficando mais relaxado e mais acostumado com o que está acontecendo ao seu redor. Praticar regularmente pode ajudar a reduzir o estresse, promover a calma, melhorar o relaxamento profundo. Olha a quantidade de benefícios. Lembre-se, adaptar as técnicas de respiração de acordo com a sua preferência e conforto pessoal. Tá bom? Agora vamos falar sobre mudando a perspectiva negativa para uma positiva, o reframing, que se chama. A autoconsciência. Pense. Por reconhecer que você está tendo uma perspectiva negativa ao dirigir, esteja ciente dos seus pensamentos e emoções negativas relacionadas à condução. Identifique os gatilhos. Tá? Procure identificar os eventos ou situações específicas que desencadeiam a sua perspectiva negativa. Por que eu estou tendo isso? O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo? Comece a se questionar. Você vai se entender. Dirigir também é você entender a si mesmo. Pode ser o tráfego intenso, motoristas imprudentes ou até mesmo a sua própria ansiedade no volante. Às vezes o problema não está nem nos outros, está na gente mesmo. A nossa dificuldade está na gente mesmo. Olha lá, reframe seus pensamentos, reprograme seus pensamentos, uma vez que você tenha identificado esses gatilhos. Procure reavaliar os seus pensamentos e reestruturá-los de forma mais positiva. Em vez de focar no que você está fazendo de errado, tente encontrar os aspectos positivos. Você tem metade de um copo vazio ou você tem metade de um copo cheio? Para um pessimista é vazio, para um otimista metade está cheio. Então, não se apegue ao erro. Claro, errar ninguém gosta, com o erro que a gente aprende, mas não se apegue ao erro. Exemplo de uma aluna minha que, estava fazendo aula comigo, aula prática, depois de 10 aulas ela foi para uma festa, dirigiu com a família dela até a festa, voltou da festa, pegou uma serra inclusive, a Grajaú Jacarepaguá, para quem é aqui do Rio de Janeiro sabe, saiu da Taquara, pegou a Jacarepaguá, chegou no Grajaú, passou a festa lá, tranquilo, voltou. Quando ela estava chegando em casa, ela quase, ela não bateu, quase que uma van bateu nela, porque fechou, e na cabeça dela, tudo aquilo que ela fez de positivo simplesmente foi apagado, por conta de que quase aconteceu um problema ruim. Uma situação ruim. Então,
comece a observar também os seus acertos. Comece a bater palma para si mesmo. Caramba, eu sei que é chato, mas comece a observar e bater palma para si mesmo. Nossa, consegui, legal. Por isso que é interessante que você, por exemplo, de manhã cedo vai comprar um pão com a sua família, numa padaria um pouco mais distante, e tenha um momento prazeroso. Eu estou falando uma padaria pelo horário, que é de manhã cedo. Imagina só, domingo. Pega o maridão, bota os filhos no banco do carro lá traseiro, todo mundo bonitinho, cadeirinha, ajeitadinho. Dá pra tomar, né? Vai tomar um café na padaria. Vamos lá, dá a partida no motor, pensa, respira, agradece a Deus pela oportunidade. Vai. Você vai chegar lá, você vai ter um momento feliz e esse momento feliz com a sua família, você vai relacionar a conquista que você conseguiu por você ir até lá. Então, na sua cabeça existe a recompensa de que você pegou a chave do carro, você venceu. Tá entendendo o que eu tô falando? Você venceu, você chegou lá, conseguiu fazer aquilo, passou um momento feliz e voltou. Ir dentro do carro para ficar brigando, nem vai. O ideal é que você seja um momento realmente feliz. Então olha aqui, ó. Em vez de focar no que está de errado, tente encontrar aspectos positivos como o fato de estar em movimento ou aproveitando o tempo para ouvir música ou audiolivros. Pratique a direção, pratique a paciência. O trânsito pode ser estressante, mas lembre-se que todos estão tentando chegar a algum lugar e não adianta correr. Cultive a paciência e a compreensão. É aquela velha máxima, tá com pressa? Não adianta, sai mais cedo. Evitando levar os comportamentos dos outros motoristas para o lado pessoal. Se a pessoa está cometendo algum tipo de erro, cada um dá aquilo que tem. Larga ele de mão, ele vai embora com a vida dele, você segue com a sua e tá todo mundo certo. Não traga, olha aqui, ó. Cultive a paciência e a compreensão, evitando levar o comportamento dos outros motoristas para o lado pessoal.